Eu quero contar uma história para vocês. Não uma só, mas algumas histórias. Como padre, eu vivo hoje de contar histórias. Algumas histórias sagradas, outras a caminho da santidade. Nós conhecemos muitas histórias. No meu estudo de vida, a única matéria que eu tive recuperação, a única, foi de história. Primeiro ano de ensino médio. Foi ali que minha chave virou. Eu não gostava de história. Eu estava para reprovar um ano por causa de história. E olha que interessante, agora ver a leitura na minha cabeça agora. A matéria era de história geral. E a matéria se tocava sobre a Revolução Francesa. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Isso tem a ver com o que eu vou falar no dia de hoje. Junto com a minha mãe, estudei durante alguns dias para poder me recuperar e fazer a prova. Passei e nunca mais tive recuperação de nada. E nem imaginava que um dia eu estaria pregando, falando de história, de pessoas. A Bíblia nada mais é do que história de inúmeras pessoas. Algumas histórias santas, sagradas, narradas por inspiração divina. Se nós olharmos histórias, conhecer história era tão bom no tempo passado, onde os mais idosos sentavam e contavam causos. Os causos enriqueciam a nossa vida. Hoje eu vou contar para vocês uma história de um homem que eu não conhecia até hoje. Confesso a vocês que eu estudei esse homem ontem à noite e hoje. Eu não conhecia, nos meus 51 anos de vida, eu não conhecia a história desse homem. E como esse homem, de ontem para hoje, já me impactou como sacerdote. Lembro-me, Santo Agostinho, no seu processo de conversão, foi ouvindo histórias de pessoas simples e humildes que ele se converteu. Quando ele soube da história de um homem chamado Antão, muito simples, quase analfabeto, mas que fazia milagres em vida, não ele, Deus nele. E Agostinho, ouvindo aquela história, ele se perguntava, mas como que ele, tão analfabeto, faz coisas que eu, com a minha inteligência, não consigo? Agostinho, diante da história de algumas pessoas, ele se rende, ele vai para o jardim, começa a chorar, porque ele, com todo o conhecimento, não conseguia algo tão simples na vida que pessoas simples conseguiam fazer. Lembrei-me também de Edith Stein, uma filósofa judia, que ao ler a história de Santa Teresa d'Ávila, ao ler um livro, esta mulher se converte e se torna uma grande santa na igreja. Por isso é importante conhecer histórias. Hoje vemos na internet, no meio digital, recortes de histórias, fragmentos de pessoas ali que nos alimentam. Infelizmente vivemos numa época onde as pessoas pouco leem e sua fé é muito rasa, embasada. Vivemos de milésimos de segundo, de segundos, minutos acelerados. Não temos tempo para nos dedicar a escutar a história de outras pessoas. Neste palco, neste lugar, muitas histórias já foram ditas, contadas. E eu quero a atenção de vocês para vocês ouvirem essa história, que eu vou permear com a minha história. A história de um santo, Padre Pedro Julião Eimardi. Padre Pedro Julião Eimardi. Nunca eu tinha ouvido falar desse homem. Nasceu no ano 1811.
Há poucos anos atrás, a igreja o proclamou como apóstolo da Eucaristia. Eu sou padre e não conhecia que a igreja havia proclamado um apóstolo da Eucaristia. Nunca na história que nós tivemos uma personagem, um homem, um santo, um padre tão eucarístico como ele. E como que eu não conhecia? Obrigado, mães, porque é pelo privilégio, talvez nem pensado, colocaram nas minhas mãos a possibilidade de conhecer este homem. Nasceu num lar simples, só que marcado de muito sofrimento. O seu pai havia casado pela segunda vez com a sua mãe, porque a primeira vez ele era viúvo. Ele tinha outros filhos. Só que os filhos deste pai, todos morreram, seja prematuramente, seja na guerra. Só lhe sobrou Pedro e uma irmã. Depois foi adotada uma terceira. O pai, muito sofrido das perdas dos seus filhos, vê o seu filho desde pequeno, por causa da sua mãe, voltado à igreja. Todos o santo dia, a mãe de Pedro ia à igreja, porque lá havia todo dia a missa diária com a bênção do Santíssimo. Eu não conheço nenhuma paróquia que faça isso, eu não faço. E todo dia essa mãe ia lá, levava o seu filho pequenininho para estar diante da Eucaristia, para rezar pelas enfermidades do seu pai, do seu marido. Quando Pedro tinha 5 anos, se perdeu. A sua irmã, que era mais velha, 12 anos mais velha do que ele, vai procurá-lo. Ele estava sempre na igreja, como Jesus foi encontrado no templo, ele também foi encontrado lá naquele templo. Só que ele estava numa posição diferente, ele estava atrás do altar que tinha uns degraus, uma pequena escada. Ele estava ajoelhado naqueles degraus, naquela escadinha, com o ouvido prostrado ali estava o sacrário. A irmã dele chega para ele e pergunta: por que você está aqui? Eu vim conversar com Jesus. Mas você conversa lá atrás. Não, aqui eu estou mais próximo dele e posso escutá-lo. Isso foi crescendo dentro dele. A irmã, já mais velha, ela comungava. Quando a irmã comungava, Pedro, 5, 6, 7 anos, ia para perto dela, ficava perto dela, e ela perguntava: por que você está perto de mim? Porque você acabou de receber Jesus, e eu sinto o cheiro dele próximo de você. Uma criança bem diferente, mas o importante é que desde cedo, por causa de sua mãe, nutriu um carinho pela Eucaristia. Para quem me conhece, sabe que minha finada mãe, que sempre esteve comigo aqui nesse encontro, faleceu no dia 17 de setembro do ano passado. Muitas vezes aqui esteve cantando, louvando, bendizendo. Quem a conhece sabe da sua alegria infinita. E foi através também desta mãe que eu me aproximo de Deus, da comunidade, de uma família profundamente praticante. Mas jamais um dia pensava em ser um dia sacerdote. Ao contrário de Pedro, Julião, desde cedo ele quis, desde os 5, 6, 7 anos queria ser padre. Conseguiu fazer sua primeira Eucaristia aos 12 anos somente. Ao comungar, desejou ardentemente aquele momento. Eu fiz minha primeira comunhão no dia 6 de dezembro de 1987, em Governador Valadares, Minas Gerais. Dia de São Nicolau. O último dia que eu estive em Minas e mudei para o Espírito Santo.
e não imaginava, eu não tinha noção da Eucaristia, eu não tinha noção da realidade profunda. Fui catequizado, mas como qualquer criança, adolescente que se aproxima e que vai receber a Eucaristia a primeira vez, eu não tinha noção como eu tenho hoje, jamais. Só que ele não pôde entrar diretamente no seminário, o pai dele não aceitava. Tinha que ajudar a trabalhar dentro de casa, com os afazeres de casa. Aos 16 anos, a sua mãe falece. E sua mãe é que rezava em silêncio, porque ela desejava um dia vê-lo sacerdote, e não pôde. Ele então, o pai, já tinha perdido 5 filhos, perdido a esposa, querer agora o filho entregar para a igreja, jamais. E não culpamos esse pai. Muitas perdas, muitas dores. Eu lembro na minha vocação, quando começo a pensar em ser padre, que nasceu aqui neste lugar. Não nasceu aqui, mas aqui é um lugar muito importante na minha vida vocacional. Junto a mim havia uma jovem amiga que queria também entrar para ser freira. A mãe dela disse: não te deixarei ser. E se você ama tanto esse Jesus a qual você quer dar a sua vida, você vai sofrer aqui fora, mas você não entrará para ser freira. Ela nunca pôde entrar. Eu, na graça do Pai, encontrei um lar em que me acolheu na minha vocação, que também nunca pensei em ser padre, ao contrário de Pedro. Eu era um jovem normal. E eu lembro do dia em que eu pisei neste lugar, março de 1995. A pregação de um padre, Padre Jonas Abib, era um reencontro sobre São José. Naquele encontro que mexeu comigo e as pessoas diziam que tinha algo diferente na minha vida, então eu tive a coragem de dizer para Jesus, escrevi um bilhete e disse: o que queres de mim? Dê-me um sinal do que queres, se é para ser padre ou outra coisa. E ali coloquei no bilhete, no final de uma missa como essa, no final de um acampamento, há mais de 30 anos. E Deus respondeu de um modo muito diferente. Ao voltar para casa, dentro do ônibus, como todos iremos fazer quando acabar domingo, entramos no ônibus, do meu lado, quem senta do meu lado? Um padre? Não, uma menina. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Rolou no ônibus, ficamos. E eu disse para ela: olha, eu fiz esse pedido a Deus e agora eu não sei. Quando amanheceu, né? Quando amanhecendo, chegando no Espírito Santo, depois de, ali no ônibus, quando chegou de manhã, eu falei: olha, eu pedi a Deus um aviso, eu não sei se você é a resposta de Deus ou a tentação do diabo na minha vida. Eu não sei a cara dessa menina, se eu encontrar com ela hoje, eu não saberia dizer quem ela é. Ao contrário de Pedro, Julião, ele não teve essa oportunidade de ter relacionamento. Depois de muitas lutas e convencimento do seu pai, ele entra no seminário aos 18 anos de idade. Só que passa por uma grande enfermidade e não dá prosseguimento ao estudo, tem que voltar para casa. Ao voltar para casa, quase morto, ele recebe o viático, a bênção de um padre e a última comunhão. E ele ora a Deus dizendo: Deus do céu, me permita viver pelo menos até eu me ordenar padre e celebrar uma missa. Depois que eu celebrar uma missa, o Senhor me leve. Deus assim o permitiu. Curado, entrou na diocese da sua região, no interior da França. E ali no interior da França começa o trabalho, ordena-se padre, celebra a sua Eucaristia, mas começa a perceber que ele não gosta de ser pároco.
Eu sou pároco. Há 21 anos da minha vida eu sou pároco. O pároco é responsável por um território, por uma paróquia. E ele queria ser missionário. Quando nós entramos no seminário, a gente já percebe o que devemos ser, como queremos ser. Um padre de paróquia ou um padre missionário, religioso. Eu lutei muito diante de Deus para definir que tipo de padre, em que congregação ou lugar eu entraria. Lutei muito contra Deus porque eu não queria ficar onde eu morava. Deus então me convenceu, eu te quero aqui, neste lugar. Entrei no seminário com muita dificuldade e lá vivi meus 8, 9 anos de formação. Não fáceis. Mas para a graça de Deus me ordenei padre, assim como Pedro Julião ordenou o sacerdote. Depois ele deseja então de sair da vida diocesana e entrar na vida religiosa, dos maristas. Ele quer encontrar a missão. E nos maristas, quase recém-formados, tinham a missão para a Oceania. Ele queria ir para longe, levar a palavra de Deus, porque ele já ardia de zelo pelas coisas de Deus. Só que mais uma vez, Pedro Julião é acometido de uma doença. É impedido e tem que voltar para casa. Depois de passado um tempo, não tem condições mais de voltar para a congregação. Ele então continua padre na diocese dele. E ali tenta permanecer. Só que acontece 2 fatos na vida de Pedro Julião, que eu quero destacar. 2 fatos acontecem com Pedro Julião que muda o curso da sua vida, mesmo sendo padre. E aqui eu lembro agora de Madre Teresa de Calcutá, que também muda o curso da sua vida, já consagrada. Ela muda o curso da vida dela a partir da contemplação. Um dia, Padre Pedro, com o Santíssimo em procissão, como o Corpus Christi, ele sente algo no coração de levar essa Eucaristia à humanidade. Tempos depois, diante de uma imagem de Nossa Senhora coloca no coração dele um desejo. Não existe, eu gostaria que houvesse na igreja um grupo dedicado ao Santíssimo Sacramento do altar. Isto é pelo ano 1850. E olha que interessante, 1845, se nós pegarmos na França, olha o que aconteceu com a França, gente. Temos que olhar para o passado e aprender com ele. Na França é o nascedouro do iluminismo. Na França, a Revolução Francesa, o racionalismo e muitas outras frontes nascem no interior daquele país de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas também nesse período, olha o que acontece com a França espiritualmente. 1830, Nossa Senhora das Graças, Catarina Labourier. 1846, Nossa Senhora de La Salette, Pastorzinhos. 1858, Nossa Senhora de Lourdes, Bernadette Subúrios. Além de outros fatos, Cura d'Ars, França. Ao mesmo tempo que a humanidade se levanta no racionalismo vertiginoso, no mesmo lado, uma fronte, uma luta espiritual acontece quando vem Nossa Senhora e os anjos levantando um exército, onde Deus se manifesta através de Maria. Se nós olharmos a história religiosa, eu não me lembro de tantas manifestações religiosas em tão curto tempo na história humana. Deus, percebendo que o povo caminha para um lado diferente, vem através de Maria, sua mãe, e de outras manifestações, como também
Pedro, Júlio, Julião e Emarde. E olha que nasce no coração de Pedro. Tenho refletido, olha que bonito, tenho refletido a miúde sobre os remédios para esta indiferença universal. Ângela, Nossa Senhora de La Salete, nas visões que ela aparece aos pastorzinhos, ela fala justamente da indiferença do povo em relação ao sacramento, ao dia do Senhor, ao domingo, à Eucaristia. As pregações de Nossa Senhora da Salete, as manifestações, Nossa Senhora chorando, ela chora por causa da indiferença do povo em relação ao teu filho, ao domingo, ao dia do Senhor, a Eucaristia. La Salete, em 1846, em 45, nós temos aqui, e 51, nós temos um padre dizendo: tenho refletido a miúde sobre os remédios para esta indiferença universal, que se apodera de tantos católicos de maneira assombrosa, e só encontro um remédio: a Eucaristia, o amor a Jesus eucarístico. A perda da fé provém da perda do amor. Repita comigo: a perda da fé provém da perda do amor. Repita: a perda da fé provém da perda do amor. Ele reflete a sua sociedade e percebe que remédio oferecer para esse povo: a Eucaristia. Mas o povo perdeu o amor. Gente, tem duas coisas que eu mais gosto de falar na minha vida, e falaria aqui horas para vocês. É sobre Eucaristia e sobre o amor. Lá fora, no mundo que vivemos, vende-se uma imagem de amor. Só que existe um amor verdadeiro, um amor supremo, o amor que Cristo veio nos ensinar. Amor não é um sentimento, é uma pessoa. E o amor se encarnou em Cristo. Aqui nós temos a expressão plena do amor. São Paulo, ao contemplar este amor, ele vai escrever o que o amor é. O amor é paciente, bondoso, compassivo, tudo crê, tudo suporta, não se encoleriza, não se soberbece, e assim por diante. Coríntios 13, aqui está o amor. Se nós pegarmos isso daqui, esta imagem, e olharmos para o mundo de hoje, nós não encontramos. Porque o que vemos hoje é impaciência, intolerância, arrogância, prepotência. E isso não falo somente para os lá fora, eu falo para nós aqui dentro. No meio religioso, no meio católico, nas redes sociais, no mundo digital, muitas pessoas se levantam como arautos da verdade, do amor, mas só tem ódio em suas veias, em suas publicações. Vivemos uma sociedade cada vez mais impaciente. Qual o remédio que o padre Julião viu? Só tem um remédio para a sociedade do tempo dele: amor à Eucaristia. Em fevereiro deste ano, eu estava, por graça de Deus, em Fátima. E ali eu fui rezar no sacrário da Igreja Nova de Fátima, dias antes do carnaval. E diante de Jesus, Deus me colocou no coração um desejo para mim. Eu pensava para Deus: Senhor, o que eu vou fazer nessa quaresma? Deus colocou no meu coração: quero meia hora do seu silêncio comigo. Falei: misericórdia, Jesus Cristo, meia hora? Quero meia hora do seu silêncio. Imediatamente pelo meu celular, totalmente acelerado que sou,
Já sistematizei, já coloquei que não sei o quê, já peguei os domingos todos da quaresma todinho, coloquei todos os temas, assim por diante. Vi no meu coração, não é só para você, é para mais pessoas. Fui na minha rede social, antes pedi uma pessoa amiga, fizesse uma logomarca, uma identidade, e provoquei algumas pessoas nas minhas redes sociais. Meia hora de silêncio com Jesus, na quaresma. Isso postei na sábado de carnaval. Essa simples postagem rendeu algumas centenas de alguns milhares de seguidores novos que passaram a seguir. E a minha descoberta, e por pouco quem estava comigo, como foi difícil fazer meia hora de silêncio. Eu moro numa casa paroquial que é do lado da igreja, é dentro da igreja. E eu tive a oportunidade de cada dia descer, ir para o Santíssimo, ficar meia hora. Gente, é difícil demais, meu Deus. Como é difícil. Eu tinha certeza, mas a partir dessa quaresma saiu uma radiografia minha, espiritual. Aquilo que o Papa Francisco, saudoso, há tanto tem falado e falou a nós religiosos. Nós caímos num profissionalismo clerical, religioso. Nós, padres religiosos, nós de comunidade, nós fazemos muito. Eu sempre tive consciência que eu sempre fui muito Marta, mas havia uma Mariazinha lá dentro, escondida dentro de mim. Nessa meia hora na quaresma, ela tentou renascer. E como foi difícil. Consegui a quaresma quase toda. Tive missão com as mães nos Estados Unidos, que me impediu um pouco. Mas percebi o que? Como difícil é para a gente ficarmos diante da Eucaristia. Eu tenho uma frase que eu prego para vocês há muitos anos, e eu creio que vou morrer pregando essa frase. Antes dela, Deus é todo poderoso, sim ou não? Deus é todo poderoso, sim ou não? Deus faz tudo, sim ou não? Deus faz tudo, sim ou não? Deus é todo poderoso, sim ou não? Deus faz tudo, sim ou não? Não! Deus pode tudo, mas não faz tudo, embora Ele possa tudo. Porque muito do tudo de Deus passa por quê? Pelo meu querer, pelo meu nada. Por isso a frase nasce: orar é dar poder a Deus. Deus, na sua onipotência, onisciência, onipresença, embora possa tudo, tem algo que Ele só pode fazer passando pela minha liberdade, pelo meu querer. Por isso, quando eu oro, eu me conecto a Deus. A oração não é mudar a Deus. Orar é passar a ouvir a Deus. Estava eu agora, antes do almoço, fui para o Santíssimo aqui na capelinha. Fiquei lá uns 20 minutos, consegui, 20 minutos. E ali eu comecei a conversar com Deus e falar com Ele. Teve uma hora, olha que bonito, gente. Teve uma hora em que Deus estava falando, eu estava visualizando, e eu não ouvia. É como se fosse aqui, ó. Deus falava e eu não ouvia. Eu falei, fala mais alto. Ele falou um período, daqui a pouco ele parou de falar, mas eu ouvi a boca dele se mexendo. E aí veio no meu coração: Padre Anderson, vá se confessar. O seu pecado está te impedindo de ouvir a voz de Deus. Eu falei, Ave Maria, vou pregar daqui a pouco, gente. Aí eu dei uma volta, ver se tinha algum padre confessando lá, não tinha. Vim para o almoço. Falei, no almoço tem um monte de padre.
Comecei a escolher qual padre ia confessar. Encontrei um. Padre, o senhor me confessa? Me confessei. Terminado ali, desci para a sala do Santíssimo, aqui embaixo. E a voz de Deus voltou. Perceba que Deus continua falando. Deus não para de falar. Somos nós que não conseguimos ouvi-lo. A nossa correria, falta de tempo, os nossos pecados se tornam como que muralhas, nos impedindo, como ceras que nos impedem de ouvir a voz de Deus. E a partir daí eu posso escutar a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus eu posso saber para onde seguir. Padre Julião, Pedro Julião, ele tinha esse zelo ardoroso pela Eucaristia. A perda de fé é sinal de perda de amor. A perda da fé provém da perda do amor. E o amor, se tem nome, é Jesus Cristo. Conhecendo a Cristo, eu vou conhecer o que é amor. O amor não é somente um desejo, um prazer. Um amor é muito mais. E aí no mundo grego poderíamos falar de amor filia, o amor eros, o amor ágape. Nós nascemos para amar. E nós só iremos aprender quando encontrarmos com um amor que se fez carne. E essa carne da cruz foi antecipada um dia anterior. Na noite anterior desse momento, ele vai dizer: eu te dou a minha carne que será entregue, o meu sangue que será derramado. Na quinta-feira santa, ele antecipa o que irá acontecer. E na sexta-feira acontece esta graça, que é deixada para nós, fazendo isso em memória dele. Por isso nós cristãos católicos, nós professamos que a Eucaristia é a presença real de Cristo. Pedro Julião, desde os 5 anos, descobriu isto, e viveu a vida inteira sendo eucarístico, e instituiu uma congregação dos sacramentinos. Pediu a autorização do bispo, do cardeal, de todos, para que pudesse ter uma comunidade de adoradores. Não foi fácil no início. Eram 3 pessoas. De repente a adoração perpétua começou o cansaço. Imagina agora o Instituto Hesed, ou mais, que fazem adoração perpétua. Não é fácil. Mas eles perseveraram e continuaram. E não existe momento maior para nós, não tem oração mais poderosa do que a Eucaristia. Não somente quando nós celebramos a missa, mas ela perpetua para nós através da adoração eucarística. Sim, o Cristo eucarístico é para ser também adorado. Nós adoramos Jesus sacramentado, diz São Pedro Julião. Ele vai dizer para nós, citando São Paulo: nós não pregamos senão a Jesus e Jesus Cristo sacramentado. São Paulo prega dizendo Cristo crucificado. São Pedro toma e diz: nós pregamos o Cristo sacramentado. Sim, meus irmãos, há muita fome no mundo, mas a maior fome do ser humano é a fome de Deus. Eu me ordenei padre para alimentar as pessoas, mas se eu não tenho consciência da minha fome, eu jamais irei saciar os demais. Enquanto nós, sacerdotes, não tivermos consciência de que o alimento que alimenta a alma é a Eucaristia, nós iremos continuar colocando arroz e feijão na mesa do povo, que é necessário. Onde há fé, devo cuidar daqueles que necessitam, que precisam, na verdade, que tem fome, que tem carência. Mas eu não sou padre, Deus não me tirou do povo para poder pôr simplesmente comida no meio da mesa das pessoas. O meu ministério ajuda a suscitar a fraternidade. Eu devo ser fraterno, eu devo cuidar dos que mais precisam. Mas a minha maior missão é fazer algo que ninguém pode fazer, somente eu como sacerdote. O que o outro pode fazer, faça o outro. Mas aquilo que só você pode fazer,
só depende de você. E nós, sacerdotes, temos uma graça que ninguém outro aqui tem. A graça de trazer o Cristo, o amor encarnado a cada um de nós. E nós devemos aprender a estar diante de Jesus. Me desculpa a sinceridade. Deus tem me colocado muito à busca do silêncio. Nós somos muito barulhentos. Eu exponho o Santíssimo Sacramento. Gente, com todo respeito, é uma falação sem fim. Não somente conversas paralelas, mas até da minha boca. São orações infinitas que não se acabam. Como se Deus fosse surdo, não pudesse. Qual é o momento da sua oração em que você escuta Deus? Porque se eu passo 2, 3 horas somente eu falando, eu posso perder a graça. Sim, eu preciso falar, não sou contra, pelo contrário, devemos falar. Devemos orar, terços, rosários e tudo mais, continuem, mas não deixem e não diminuam o tempo do seu silêncio com Deus. Nós estamos perdendo a capacidade auditiva espiritual. A boca continua cheia de fala, mas a escuta poucos. São Pedro Julião, aos 5 anos, ajoelhava na escada do sacrário para poder ouvir a Deus, porque ele não comungava. Mas nós que comungamos, ele não está na escada, não está no tabernáculo, ele está dentro de nós. Quando eu comungo, eu me torno sacrário vivo. O Julião queria ficar perto do sacrário, mas eu, quando comungo, eu me torno sacrário. O Cristo entra pela minha boca, dissolve pela minha saliva e entra e penetra no meu ser. Entra em todo o meu ser. A hemorraísa queria encostar na orla de Jesus. O Zaqueu se converteu com a escuta de Jesus. O cego Bartimeu largou tudo porque ouviu Jesus. O leproso foi curado porque tocou. Jesus tocou na sua cabeça. O que não poderá acontecer conosco, que Cristo entra dentro de nós. Ele mais do que encosta, ele se mistura. A Eucaristia está para o cristão, aquilo que o leito conjugal está para o casal. Assim como um casal no leito conjugal, os corpos se tocam e se unem numa só carne. Ao comungarmos, nós nos tornamos um só. O corpo de Deus entra na noiva, na esposa que é a igreja, e os dois se tornam uma só carne. Eu e Cristo um só. Isto é sublime. E tem gente mendigando oração. Se fulano rezasse por mim. Sim, tem gente que tem dons, talentos, sim, eu concordo, tem. Pode pedir, mas não esqueça que o momento mais sublime da nossa vida é a comunhão, onde o divino, a misericórdia entra na miséria e se torna um só. Onde o Cristo penetra em meu ser. E Padre Julião se tornou padre desejoso e morreu proclamando esta verdade. Por isso nós somos arautos hoje da Eucaristia, desta verdade que se manifesta. Valorize a Eucaristia na sua vida, na sua família. Minha primeira missa foi difícil de celebrar. Eu a vida inteira sentava onde vocês estavam sentados. A vida inteira eu via um padre consagrar. De repente, esse Cristo passa a se fazer presente por mim. Não é fácil sair daí e ficar aqui. O padre consagrava, eu via, adorava o Cristo. Agora, o Cristo se fazia presente por mim. Gente, são as minhas palavras, minha boca, são os meus gestos que Ele se faz presente. É através do meu gesto pela igreja em que são perdoados os pecados. Esse gesto que é perpetuado desde muito tempo e chega até nós hoje.
Como sacerdote, a graça e poder hoje de consagrar. Já tive tantas missas emocionantes. Algumas missas fui obrigado a celebrar, sem vontade. Mas ainda assim, na celebração, Deus convertiu o meu coração. Procure a Eucaristia, procure o silêncio, procure escutá-lo. Eu me pergunto, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada, nada, nada. Mas através do meu nada, Deus se faz presente. Feche teus olhos, mãe. Como está sua família em relação à Eucaristia? Como está você em relação à Eucaristia? Quem sou eu para amar com tanto amor assim? Quem sou eu para cuidar tão bem de mim? Que palavra ou gesto posso fazer para retribuir ou agradecer? Palavras não são bastante para me expressar, então só resta-me te adorar. Só resta-me te adorar. És tudo pra mim, meu maior amor, meu dono, minha riqueza. Só resta-me te adorar. Só resta-me te adorar. Prostrar-me aos teus pés, te admirar, render-me a ti. Que palavra ou gesto posso fazer para retribuir ou agradecer? Palavras não são bastante para me expressar, então só resta-me te adorar. Só resta-me te adorar. És tudo pra mim, meu maior amor, meu dono, minha riqueza. Só resta-me te adorar. Só resta-me te adorar. Prostrar-me aos teus pés, te admirar, render-me a ti. São Pedro Julião, rogai por nós. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Muito obrigado, mães. Deus abençoe a todas.